Se eu tenho um desafio, algo com o qual estou realmente lutando, aprendi a fazê-lo assim. Eu vou pegá-lo e escrevê-lo em um pedaço de papel o mais claramente possível, de forma que se eu entregá-lo a você, você irá percebê-lo tão bem quanto eu. Vou colocá-lo no meio de uma mesa e sentar-me a olhar para ele. E vou continuar perguntando, agora, esse problema está em mim ou está no papel? Está em mim e vou trabalhar até que eu consiga, no papel, tirá-lo de Por mim exemplo, mesmo. o que é que você quer dizer? Um problema que poderia... Bem, suponha que eu esteja tentando descobrir como melhorar um determinado seminário com o qual não estou satisfeito. Já o estou fazendo há muito tempo. Então você escreveria Sim, qualquer anote problema. qualquer problema que você tenha. Não me interessa qual é o problema. Talvez lhe falte dinheiro, você não tem dinheiro suficiente, escreva isso. Você está com falta de dinheiro para um propósito. Você quer comprar um edifício ou algo assim. Então você olha para o papel e você se pergunta... O problema está em mim ou está no papel? E você trabalha até tê-lo no papel. Você o tira de si mesmo. Então você pode olhar para ele objetivamente como um estranho o faria. Depois vai e sente-se do outro lado da mesa. Eu posso dizer, agora como Lewis Rose veria isso? Como ele veria isso? Posso ir sentar no final da mesa, literalmente ir fisicamente dizer, como Ron Nightingale veria isso? Como ele resolveria isso? Ou como Napoleon Hill e ir para outro lugar? E a pessoa não tem que estar viva. Eles podem estar mortos, sua energia não está morta. Está sempre aqui. E, bem, o que você está fazendo é mudar a sua percepção. Ao mudar a sua percepção, você elimina o problema. A resposta está aí. Mas você tem que entrar em harmonia com ela. Portanto, qualquer um deles, você aceita qualquer um deles. A vontade, como estávamos falando, a vontade, se alguém está atrás de você, digamos em um shopping center, e eles estão olhando para você, você o sente olhando para você, não é mesmo? Por quê? O sentimento é a consciência da vibração. E quando uma pessoa está olhando fixamente, ela está se concentrando, está enviando uma carga de energia tão poderosa ao seu cérebro que você começa a senti-la, e você se vira e com certeza há alguém olhando para você. A concentração aumenta a amplitude da vibração. Há um poder que flui para dentro e através de nós o tempo todo. Ele nunca para. Você pode fotografar a energia que flui para fora do corpo. Bem, a concentração aumenta. Isso torna mais poderoso. Portanto, o que quer que você se concentre, você está dando mais energia. Emerson disse, a única coisa que pode crescer é aquilo que você dá energia. Assim, quando você começa a aprender a usar essas faculdades superiores, você começa a aprender a melhorar a qualidade da sua vida. E você começa a ver por que você é a forma mais elevada da criação de Deus. Eu não vejo Deus como um homem na nuvem que vai responder minhas perguntas por mim. Um grande autor disse certa vez, Deus alimentará todas as aves, mas não colocará comida em seus ninhos. Deus não vai fazer isso por nós. Temos que fazer isso. E assim, temos estas faculdades superiores que temos que aprender a usar. E qual foi o mais difícil para você usar e qual você acha que é o mais difícil para as pessoas usarem? Intuição. Para você ou para os outros? Não para mim. Ah, intuição para todo mundo. Não, sim. Porque eu decidi que iria estudar isso. Eu disse que um cara era muito intuitivo e eu queria ser assim. E eu pensava que ele era... Eu teria dito que quando vi pela primeira vez que ele era psíquico, bem, a verdade é que ele era, todos nós somos. Psique é a palavra grega para mente. E por isso fiquei fascinado com o que ele fez. Ele poderia olhar para você e ler a situação. Eu queria aprender como fazer isso. Por isso decidi que ia estudá-la. E em uns seminários estou ensinando isso. O que todos querem saber é como você desenvolve a intuição. Porque você pode conseguir... A intuição é um sentimento que você capta. A intuição lê a sensação. O sentimento é a consciência da vibração, portanto, você está lendo a vibração. A vibração é a lei natural do universo. O seu corpo vibra, sua vibração por causa da alta velocidade de vibração. Você tem que tirar sua mente de cima de si mesmo se você vai ler a energia de outra pessoa. Você tem que se concentrar na outra pessoa. Não pode estar inseguro enquanto tenta ser intuitivo. Não pode duvidar de si mesmo, não pode faltar nada. Você tem que dar toda a sua atenção à pessoa com quem você está trabalhando. E é claro que esse é o segredo para falar também. A maioria das pessoas não faz isso. Estamos mais preocupados com o que ele pensa de mim, a minha gravata está bem? O que eu vou dizer agora? Sim, o que vou dizer a coisa certa.
Você tem que parar de pensar totalmente em si mesmo e pensar na outra pessoa. E você tem que estar relaxado, você tem que estar muito relaxado e se sintonizar com a energia deles. Você começa a senti-lo como se você estivesse com alguém e dissesse: Deus, eles eram interessantes. Por que eram interessantes? Porque eles estavam interessados. Você quer ser amoroso, seja gentil. Ser amado, seja gentil. Ter amigos, seja gentil. A pessoa mais interessante da sala é a pessoa mais interessada na sala. Exatamente. Foi o que eu sempre Essa é a aprendi. verdade. Uma das coisas que eu costumava ser: eu amo tudo que você está dizendo, eu estou apaixonado por isso, porque, como eu estava dizendo antes, eu costumava ter medo de falar na frente de poucas pessoas, na frente de 3, 5, 10 pessoas era aterrorizante. A ideia de estar na frente de centenas ou milhares de pessoas era muito... Eu preferia a morte. Eu tinha entre 18 a 22 anos. E eu me lembro que alguém me disse isso da pessoa ser mais interessante também, a mais interessada na sala. E eu fiquei tipo, isso tira toda a pressão de mim, eu não tenho que dizer nada interessante, não tenho que ser esse cara engraçado e carismático. Você só tem que estar Só interessado. escute. E faça perguntas interessantes e perguntas atenciosas e genuínas. Não precisa ser esperto, só isso. A maioria das pessoas nem se lembra do nome da pessoa. Por quê? Porque eles não estão interessados no nome da pessoa, mas em si mesmos. O que a pessoa pensa de mim... Se você está realmente interessado, você vai se lembrar do nome da pessoa. Isso é interessante. Você mencionou algo... Há uma boa história que eu uso sobre falar em público. Eu tinha estudado este material por muito tempo. E eu tinha usado. Eu sabia que funcionava. Eu não me perguntava se funcionava, eu sabia que sim. E tudo o que eu queria fazer era ensiná-lo a outras pessoas. Levei 9 anos e meio para descobrir por que eu havia mudado. E quando eu aprendi, tudo o que eu queria era mostrá-lo a outras pessoas. Mas eu estava com medo. Eu era muito tímido, muito egocêntrico. Inseguro, é? Muito inseguro, mas eu tinha todo esse conhecimento. Eu estava ganhando muito dinheiro. Lá eu me saí bem. Fora dali, esqueça. E em uma das fitas do Earl Nightingale, na gravação chamada A Palavra Mágica sobre Atitude, você conhece? Não, tenho que procurar. Oh, você tem que procurá-lo. Vou pegar uma cópia original e enviá-la a você. Ah, por Você favor. conseguiu. Vou Vou ouvir. enviar. Bem, ele disse, agora... está na atitude. Estamos diante de um fato bastante estranho. Temos a tendência de minimizar as coisas que podemos fazer, os objetivos que podemos alcançar, e por alguma razão igualmente estranha, pensamos que as outras pessoas podem alcançar coisas que nós não podemos. Agora, se você tivesse me perguntado, você entende isso? Eu diria, claro que entendo isso. Eu já ouvi isso 1000 vezes, pelo menos. Bem, eu estava no canto de trás da sala do O'Hare Hyatt. Bill Gove estava falando para 1000 pessoas. Eu estava no canto de trás da sala e o observava. Bill Gove foi o Frank Sinatra dos oradores. Um dos melhores oradores do mundo. E eu observei. Ele saiu, havia 1000 pessoas, havia cerca de uma centena de bancos aqui, 500 aqui, e depois havia um corredor central, e ele chegou a este canto, tinha um microfone de mão e a mão levantada, e ele disse, se eu quero ser livre, eu tenho que ser eu. Não eu que eu acho que você acha que eu deveria ser, não eu que eu acho que minha esposa acha que eu deveria ser, e não eu que eu acho que os meus filhos acham que eu deveria ser. Se eu quero ser livre, tenho que ser eu. Eu estava observando e pensei, meu Deus, este cara é tão bom. Se eu pudesse fazer isso, eu nunca poderia fazer isso. De repente, aquele disco do Earl começou a tocar na minha cabeça. Agora, aqui mesmo, chegamos a um fato bastante estranho. Temos a tendência de minimizar as coisas que podemos fazer, os objetivos que podemos alcançar. E eu pensei, maldição, é isso que Earl quer dizer. E de repente percebi que já vinha ouvindo isso há anos. Se Gove pudesse fazer isso, eu poderia fazê-lo. E eu decidi que ia aprender a falar como ele. E eu ia pedir a ele que me ensinasse. E assim, ele se tornou meu mentor. Paguei-lhe muito dinheiro apenas para sentar com ele e conversar com ele por alguns minutos. Várias vezes. Agora, eu não falo nada como Bill Gove. Eu não sou nada como ele. Ele fala de uma forma totalmente diferente de mim, apesar de eu falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. O que ele me ensinou foi estar relaxado diante de um público. Essa foi a grande lição. Se você não estiver relaxado diante do público, o público saberá disso.
E como você consegue relaxar em frente à audiência? Você tem que pensar no público. Você tem que pensar como vai ajudar, como vai ensinar-lhes algo. Um outro mentor que eu tive alguns anos atrás me disse algo muito similar, porque eu estive em Toastmasters, tive coaches, e eu superei muitos dos meus medos de falar diante de muita gente. Eu fiquei bom nisso, eu ganhei uma boa grana, coisas assim, mas eu ainda estava um pouquinho nervoso com isso e um pouco inseguro. E eu lembro de ligar para ele 15 minutos antes e pedir um conselho para ele, uma ajuda, e ele me falou: não faça ser sobre você, é sobre eles. Você pode estragar tudo, mas não se preocupe com isso. Você não vai se lembrar de todas as palavras que disser, não se castigue por isso. Se concentre neles e em como você pode servir essas pessoas. E foi aí que tudo mudou. Como você disse, quando você se concentra no serviço ao público, Você tem que se apaixonar por ajudar aquele em público. ajudar, em doar e você deixa de se preocupar com tudo, com sua aparência. É a mesma coisa quando você interage com um grupo de pessoas e você apenas escuta elas, você está preocupado. Você está interessado nelas. É isso. Você tem que ter muita confiança no que faz. Como construir essa confiança que você não tem? Bem, a confiança é adquirida pelo aprendizado. É a única maneira de ganhar confiança. Fui a uma casa noturna em Londres, Inglaterra, nos anos 60. O Talk of the Town era o maior clube do mundo. E o show que eles tiveram foi o Oeste Selvagem. Foi como um show em Las Vegas. Poderia durar 2 ou 3 anos. E eles trariam as estrelas para trabalhar nele. Fui uma noite e tinha um lugar bem ao lado do palco. Eles haviam colocado 1.000 pessoas para jantar no Talk of the Town. Não está mais aberto. Wayne Newton era a estrela. Wayne Newton era um garoto. Ele tinha 20, 21 anos. Seu irmão estava tocando com ele, tocando guitarra em uma pequena banda. Saiu daquele palco e pumba! Assim mesmo, ele dominou aquele lugar. Eu nunca o esqueci. Aquele cara estava tão seguro de si mesmo. E ele tinha o público na palma da sua mão imediatamente. Cada vez que eu vou falar, eu vou encontrar um lugar. Se eu for falar com um grupo, talvez eu vá à cozinha e me sente. Aprendi que se você estiver vestido, eles vão pensar que você é o dono do lugar. Eles o deixam em paz. Eu vou sentar-me ali e eu verei Wayne Newton andando naquele palco como uma criança. E é isso que você tem que fazer. Você tem que realmente se apaixonar pela ideia de ajudar o público. E você é dono do lugar. Você tem que ser você mesmo e entregar. Cada vez que você vê uma estrela sair, eles são donos do lugar quando saem. Mas eles se apaixonaram por ajudar você. Além disso, você parece ter dominado o poder do alter ego. Para mim, como atleta, eu costumava ter medo de jogar antes de grandes jogos. E eu recorria ao Jerry Rice, porque eu era receptor e Jerry Rice era o melhor. E então eu imitava ele, eu perguntava como Jerry Rice faria isso. Como ele levava seu corpo, seu peito, como entraria em campo sua arrogância e sua confiança. E eu agia como Jerry Rice, eu me tornei ele. E isso me ajudou muito no campo, me ajudou a superar minhas inseguranças e meu nervoso, só incorporando a energia de Jerry Rice. Parece que você já fez isso. Faço de maneiras diferentes com pessoas diferentes. Cenários diferentes, né? Sim. Anos atrás, comecei a perceber o verdadeiro poder da autoimagem, estudando-a. E tenho ensinado isto a muitas pessoas. Vou construir uma imagem, diferentes partes da minha personalidade. Verei alguém que realmente... algo que eles fazem, que eu realmente admiro na maneira como fazem. E eu vou adotar isso. Agora, eu tenho isto. Eu tenho feito isto por anos. E... se você me observa indo de um lugar para outro, eu nunca ando rápido. Eu nunca o faço. Quando eu era criança, isto ficou na minha mente. Havia outro garoto, Donnie Miller, que morava na rua onde vivíamos. Isto foi durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, não havia paz em casa. Estavam longe, atirando uns aos outros. Mas o seu pai estava em casa. O seu pai não estava bem. O seu pai tinha tido um ataque cardíaco. Portanto, ninguém foi à sua casa porque o seu pai estava doente. Eles foram para as outras casas. Mas o médico deve ter dito a seu pai para caminhar. Seu pai estava sempre vestido com um terno, camisa e gravata.
E eu veria andando pela rua. Eu via de vez em quando, andando pela rua. E ele tinha esta marcha realmente relaxada. Então, quando eu estava construindo uma imagem de mim mesmo, a imagem de seu pai ficou presa em minha mente. Por isso, imitei a maneira como ele andava. Mas eu tenho feito coisas diferentes. Por exemplo, eu costumava assistir às gravações do Earl Nightingale. Quando eu fui trabalhar para ele pela primeira vez, ele tinha um estúdio de gravação, foi assim com uma janela. Em meu escritório, eu podia assistir quando ele estava gravando. E um dia percebi que ele estava falando para aquele maldito microfone. E eu pensei, aquele microfone é uma pessoa para ele. E entendi que todos os grandes emissores falam apenas com uma pessoa. Imagina Eles não uma dizem pessoa. vocês ou gente. Eles falam com você. Mas eles estariam falando. E percebi que eu estava falando em um microfone. Portanto, na minha gravação, eu estou falando com uma pessoa. É um microfone. Se fosse para um público, estaria falando com uma pessoa. São apenas pequenas lições que eu peguei para melhorar o que estava fazendo. Eu me lembro. Se uma pessoa é negativa em um público, realmente negativa, poderia haver 500 pessoas nesse público. A energia dessa pessoa é tão forte. Que se destaca. E havia uma mulher que eu conhecia, Beverly Lynch, anos e anos atrás, quando eu estava no Nightingale. E eu lhe perguntei uma vez, eu disse, Bev, ela era uma oradora, e eu disse, Beverly, o que você faz quando há uma pessoa negativa na audiência? Ela sorriu, ela disse que estava falando para a luz, não para a escuridão. Eu disse, uau. Tão óbvio, como é que eu perdi isso? Então, se eu estou falando e há uma pessoa negativa ou algumas pessoas negativas, eu só pego uma pessoa que é super positiva e não importa para onde estou olhando. Essa é a pessoa para quem eu estou olhando. E você foca em pessoas positivas. Ah, sempre. Você não vai tentar colocar sua atenção na pessoa negativa e tentar fazê-la mais feliz e sorrir mais ou... Se você continuar colocando o positivo, se eles apenas abrirem a mente por um segundo, você está dentro. Você tem que levar as informações ao subconsciente deles. Você disse que uma das faculdades mais desafiadoras é a imaginação. É uma das mais difíceis para as Não é pessoas. a coisa mais difícil. É algo que realmente queremos entender. Porque a maioria das pessoas que usam sua imaginação usam ela da forma errada. Eles imaginam que não vai funcionar, eles imaginam que algo ruim acontece. E o que devemos imaginar com mais frequência? Devemos imaginar, você tem que se ver onde que está. Você tem que morar lá. Há um grande livro. Talvez você conheça o livro de Stella Adler, A Arte de Atuar. Oh Deus, você tem que conseguir. Stella Adler foi uma grande professora de atuação. Ela era uma professora de método de atuação. Ela estudou e compreende Lavsky, o professor de atuação russo que originou um método de atuação. Marlon Brando escreveu o prefácio para seu livro. Ele foi o primeiro ator do método a alcançar o estatuto de superestrela. E ele escreveu o prefácio de seu livro. Agora, Stella Adler nunca escreveu um livro. Um homem chamado Kissel pegou todos os seus ensinamentos, todas as suas lições e os colocou em um livro. Assim, quando você lê o seu livro, você vai a aulas de atuação. E como disse Shakespeare, somos todos atores. O mundo é um palco, e isso é verdade. Quando você atinge uma meta, você age como você já estivesse lá. Isso já aconteceu intelectualmente, no momento em que você pensou nisso. Isso já aconteceu emocionalmente, quando se envolve emocionalmente com ela. Portanto, é apenas um período de tempo até que ela se manifeste fisicamente. Mas como não está na forma física, agimos como se ainda não a tivéssemos. É por isso que a maioria das pessoas ficam presas, porque agem como se ainda não tivessem alcançado a sua meta. Ou, eu não posso agir assim, Luiz verá que eu não tenho esse resultado, ele vai achar que eu sou uma farsa. Eu tenho que parar de me preocupar com o que Luiz vai pensar e começar a me concentrar no que Bob pensa. E é assim que você se vê a si mesmo, sua imaginação, você tem que ser essa pessoa. Goethe disse isso, um grande filósofo disse, antes de você poder fazer algo, primeiro você deve ser algo. Portanto, você tem que ser intelectualmente, tem que ser emocionalmente. Como dizem, é assim que uma pessoa pensa em seu coração, é a mente emocional. Bem, então é apenas um período de tempo até que se manifeste fisicamente. Essa é uma das primeiras leis do universo, é a perpétua transmutação de energia. A energia está se movendo para a forma sempre, movendo-se para a forma, através da forma, de volta à forma. Assim, fazemos com que tudo aconteça da maneira como pensamos. Como se autorregular, de fato ele vai retornar ao normal e vai pensar, bom, aquele trauma foi há 15 anos, foi algo ruim, mas, sabe, seja lá o que for. Aí a gente diz, tá, mas no momento em que o coração